Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo de indicação de livros sobre livros. Na verdade, esse foi um pedido que muitos de vocês me fizeram mais pro começo do ano, acho que ele pro fevereiro, março. Demorou um pouquinho, eu sei, mas finalmente tá saindo. Na verdade, vai ser um vídeo um pouquinho mais curto do que os que eu faço normalmente de indicação, porque eu não leio, assim, eu não li tantos livros sobre livros nesse aspecto. Na verdade, eu acho que a gente está pensando não em livros de crítica literária ou de teoria, né? Não em termos de pensar o conteúdo do livro, mas eu acho que é pensar um pouco a materialidade do livro, talvez. Alguma coisa mais para esse lado. Não é uma coisa que eu leio tanto, não porque eu não gosto, mas eu não li tanto, simplesmente. Quem fala muito, mas muito sobre isso é a Ju do J. Putz, então eu vou deixar o link do canal dela ali embaixo. Ela já fez alguns vídeos sobre isso e ela tem lido, assim, sistematicamente, procurado sistematicamente fontes sobre isso. Então, gente, realmente, se vocês querem saber mais, eu realmente indico o canal dela. De qualquer forma, eu separei aqui uns livros porque eu acho que eu consigo acrescentar um pouco a discussão e tal. Então vamos lá, o primeiro que eu separei, que pra mim é um livro que me marcou muito, é o Lendo Lolita no Teran, da Azar Nafisi. Essa minha edição de bolso sobreviveu a muita coisa. Ela tem uma mancha de uma banana que estava na minha bolsa e tem um autógrafo também da Azar Nafisi. Foi muito legal ter conhecido ela e tal. Esse aqui é um livro sobre leitura e sobre livros ao mesmo tempo. Bom, a Azar Nafisi foi professora, era professora, não tenho certeza, gente, eu realmente não sei dizer a atuação dela agora, mas ela estava no Irã num momento em que o país foi tomado aí por uma onda mais islâmica tradicional e certos livros começaram a ser censurados, banidos das universidades aí ali do espaço. E ela, com 7 alunas, fizeram uma espécie de um clubinho do livro ali. E elas liam e discutiam livros. Então, aqui, Orgulho e Preconceito, Madame Bovary, Lolita, enfim, eram várias obras importantíssimas para a história da literatura que estavam censuradas nesse momento. Ele é, ao mesmo tempo, um livro sobre livros, um livro sobre leitura, porque é muito sobre a experiência desse grupo e o que foi acontecendo com esse grupo conforme elas foram lendo esses livros. Como isso é uma espécie de resistência, ainda que muito pequenininha, muito particular, mas é uma resistência a esse tipo de governo. Mas é também sobre livros, para a gente pensar esse aspecto do conteúdo do livro, que é material também. Ai, eu tô um pouco confusa, né, hoje. Mas no aspecto de que, assim, o livro, o material existe, o material do livro é censurado. Mas o que importa nisso é o conteúdo, porque é o conteúdo que você teme, digamos assim, né? Você é o governo autoritário e tal. Então eu acho que esse é um livro muito legal pra gente pensar essa relação. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Outro livro que eu li há bastante tempo, eu acho que foi até antes de eu ter o canal aqui no YouTube, se eu não me engano, o Lendo Lolita no Teran também. É O Fantasmas na Biblioteca, a Arte de Viver entre Livros, do Jacques Bonnet. Do que eu lembro, esse aqui é um livro de ensaios. Ele é bem curto, assim, é bem simpático sobre bibliotecas e ter livros. Então, aqui, por exemplo, arruma os livros por tema, língua, autor, data da edição, formato ou segundo um critério que só você conhece. Então, ele vai discutir essas coisinhas bobinhas, digamos assim, mas que eu acho que são muito caras a nós que colecionamos e lemos e esse tipo de coisa. Então, manias de biblioteca, como arrumar e classificar, como ler, de onde vêm os livros, imagens, esse tipo de coisa. É um livro muito gostosinho, assim, de ser lido. Ele não vai, em momento nenhum, assim, é um livro de como arrumar a sua estante, aprenda como arrumar a sua estante, mas ele vai falar sobre o fenômeno arrumar estante, como que as pessoas diferentes arrumam e coisas assim. É muito divertido, é muito legal. É aquele momento que eu acho que a gente se identifica com várias coisas que ele fala, assim. Eu até fiquei com vontade de reler esse livro agora, faz bastante tempo que eu li mesmo.
Um outro livro que eu queria indicar é uma ficção, uma espécie de um conto, é tão pequenininho, que é o A Casa de Papel, do Carlos Maria Domingues. O Carlos é de Buenos Aires e esse livro tem muito dessa cultura argentina do livro, das coisas meio Borges, enfim, tá bem nesse mundinho. E é um pouco, digamos assim, é um conto que vai materializar através de um personagem, das ações de um personagem, do que um certo personagem lá vai fazer, vai materializar essa metáfora da construção dos livros, no sentido de a gente vai lendo livros, isso vai construindo um espaço pra gente, a gente vai tendo essa bagagem nesse aspecto. E eu acho legal porque ele brinca muito com a questão conteúdo do livro e materialidade do livro, de ser também um objeto, de ser um tijolo, de ser alguma coisa nesse aspecto. É um livro simples, assim, gente, é um livro pequeno e tal, mas é legal para várias leituras. Eu escrevi uma resenha para ele no Rascunho, eu vou deixar o link ali embaixo, então caso alguém queira saber mais também sobre ele. Um outro livro que eu acho legal para quem está pensando um pouco esse tema é o In Other Words, da Jhumpa Lahiri. In Other Words, outras palavras, a Jhumpa Lahiri é uma autora que já foi traduzida para o Brasil, os livros de contos e o romance dela já foram traduzidos, mas esse aqui, que é uma espécie de ensaio, um livro de memórias, alguma coisa assim, não foi traduzido. E essa edição que eu tenho aqui, que é da Bloomsbury, ela é bilíngue em italiano e inglês. Esse livro aqui, a autora vai refletir sobre o processo de escrita dela. Ela é de uma família indiana, mas ela nasceu nos Estados Unidos e ela escreve sua obra em inglês. Então ela tem essa relação entre essa língua da família e o inglês. E ela meio que se apaixona pelo italiano e começa a aprender italiano e cria toda uma nova relação com a língua. E o livro ela escreveu em italiano e foi traduzido por uma outra escritora pro inglês. Então a gente tem a edição bilíngue, o que eu achei muito divertido. Eu acabei escolhendo esse livro aqui para essa lista de livros que falam sobre livros, porque de certa forma eu acho que ela reflete muito sobre essa questão do livro traduzido e o livro original. São o mesmo livro? São livros diferentes? O que muda de um para o outro? Eu acho que esse tipo de pensamento também está muito aqui. Além, óbvio, gente, ela fala de um lugar muito dela, assim. Mas eu acho que tudo isso está aqui e eu acho que ela trabalha de um jeito muito bonito. E eu acho que tem várias reflexões para a gente pensar o objeto, o livro, aqui também. Se eu não me engano, tem vídeo pra ele aqui no canal. Se tiver, eu deixo o link ali embaixo. Bom, outro livro que eu gosto muito, esse aqui não faz tanto tempo que eu li, é o Valfrido, do Gustavo Piqueira. Esse aqui é muito legal porque ele é um livro muito difícil de explicar o que é esse livro. Eu vou deixar o link ali embaixo pro vídeo que eu fiz sobre ele, mas é um livro que eu gostei demais, porque ele questiona muito o limite. O que faz um livro é ter uma história, ter uma narrativa, ela precisa estar encadernada nesse formato, ela pode existir de outras formas, e ele faz isso não teoricamente, mas ele faz isso num projeto, porque ele cria várias intervenções urbanas para tentar explicar. Então ele envia coisas tipo panfletinhos assim por mala postal para várias casas. Ele cria intervenções tipo cartazes, pessoas com placas, coisas desse tipo, e daí aqui no final ele tem uma espécie de um relato da ação e o que ele estava pensando, o que motivou ele, quais são as inquietações dele, coisas assim. Eu acho muito legal pra gente pensar o limite material de um livro. Um livro só é um livro quando ele está nesse formato, existem outros formatos, existem outras coisas, enfim, acho bem gostoso esse livro, bem legal. Então essas eram as minhas 5 indicações. Tem um livro que eu tenho aqui na estante, eu nunca li ele inteiro, assim, do começo até o final,
mas eu já consultei ele em alguns momentos e eu acho que vale a pena indicar, que eu acho que é um livro mais teórico, mais básico, mais nesse aspecto, que é o livro Uma História Viva, do Martin Lyons. Vai começar a falar quando os livros começaram a ser produzidos, o que é o livro, então os mundos antigo e medieval, então vai falar papiro, pergaminho, papel. É realmente uma história sobre essa materialidade do livro, até chegar na popularização, nas novas tecnologias, o livro digital e tal. Então é um livro todo super ilustrado. Então, as partes que eu li eu gostei, é um livro de história, né? Mas as partes que eu li eu gostei muito, assim, só não li ainda inteiro, mas eu acho que é um livro legal para quem quer saber mais sobre isso. Bom, pessoal, essas eram minhas indicações. Me avisem no comentário se vocês têm outras indicações de livros, sobre livros, mas também se vocês têm outras indicações de pessoas que também falam sobre isso. Eu acho que, enfim, é um tema bem interessante. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!